Fugindo de perseguições religiosas e dificuldades econômicas, comunidades inteiras de protestantes emigraram para o Novo Mundo, na primeira metade do século XVII, estabelecendo-se na costa leste da América do Norte. Uma das intenções desses colonos pioneiros era construir sociedades autônomas. Esse objetivo chocava-se com o projeto colonial do governo britânico. Entretanto, para viabilizá-los, os recém-chegados precisavam ocupar e explorar as terras de grupos indígenas, que ofereceram resistência. Os colonos moveram uma luta sistemática contra os nativos americanos. Entre guerras abertas, alianças rompidas e breves períodos de paz, os indígenas americanos foram dizimados ou obrigados a migrar para o interior do território. Com o decorrer da colonização, o projeto de autonomia dos colonos foi crescendo, principalmente nas colônias da região Centro-Norte, onde foram criadas assembleias locais com poderes para elaborar leis e fixar tributos. Nas colônias do Norte, desenvolveu-se uma produção agrícola baseada na policultura e na pequena e média propriedade rural. Destacaram-se a extração de madeira e peles, a atividade pesqueira e um dinâmico comércio marítimo com as Antilhas e regiões da África. Ao contrário do que ocorria no Brasil colonial, os colonos ingleses não eram proibidos de realizar comércio com estrangeiros. Nas colônias do centro também se desenvolveu uma agricultura diversificada, baseada na média e pequena propriedade, destacando-se as culturas de trigo, cevada e centeio, além da criação de bois, cabras e porcos. O comércio tornou-se expressivo, com a exportação de madeiras, peles, peixe-circo e a importação de açúcar, vinho, entre outros. Nessas regiões, desenvolveram-se colônias relativamente autônomas, que escaparam da intensa exploração colonial, prática característica, por exemplo, das metrópoles ibéricas. Já nas colônias inglesas do Sul, desenvolveu-se uma produção agrícola mais voltada para o mercado externo, como, por exemplo, plantações de tabaco e, posteriormente, de algodão, baseadas em grandes propriedades rurais, conhecidas como plantations, e na utilização do trabalho escravo africano. A partir do século XVIII, os escravos africanos atingiram quase 40% da população das colônias sulistas. Mais dependentes da metrópole, muitos colonos do Sul também eram mais conservadores e até mesmo contrários ao rompimento definitivo com a Inglaterra. Havia entre eles o receio de que esse rompimento implicaria romper com a estrutura de produção econômica inglesa. Contudo, no decorrer do processo de independência, os colonos do Sul acabaram se envolvendo no movimento dos colonos da região Centro-Norte, na perspectiva de continuar a exportar seus produtos, principalmente algodão, sem as taxas impostas pelo governo inglês. O conflito de interesses entre colonos americanos e autoridades britânicas existia desde o início da colonização, ainda que de forma branda. O processo de independência das colônias inglesas da América foi desencadeado após a vitória dos ingleses na Guerra dos 7 Anos, na qual Inglaterra e França disputavam a posse de regiões da América do Norte. Para recuperar sua economia, abalada devido às despesas militares com a guerra, o governo inglês tomou medidas que ampliaram a dominação sobre suas 13 colônias na América. Em meados do século XVIII, as autoridades inglesas aprovaram uma série de leis restritivas à autonomia colonial, entre as quais se destacaram a Lei do Açúcar, que proibia a importação de rum e cobrava taxas sobre a importação de açúcar, que não viesse das Antilhas. A Lei do Selo, que cobrava uma taxa sobre os diferentes documentos comerciais. A Lei dos Alojamentos, que exigia que colonos fornecessem alojamento e alimentação às tropas inglesas que estivessem em território americano. A Lei do Chá, que concedia o monopólio de venda de chá nas colônias à Companhia das Índias Orientais. O objetivo do governo inglês era combater o contrabando do produto realizado pelos comerciantes americanos. Revoltados com essa concessão que prejudicava seus negócios, no dia 16 de dezembro, os colonos destruíram diversos carregamentos de chá que estavam nos navios da companhia, atracados no porto de Boston. Para conter o clima de revolta que se espalhava pelas colônias, o governo inglês adotou duras medidas recebidas como intoleráveis, que determinavam, por exemplo, o fechamento do porto de Boston e autorizavam o governo colonial a julgar e punir severamente os colonos envolvidos em distúrbios políticos contrários à autoridade inglesa. Essas medidas
provocaram a reação da elite colonial americana, que temia perder sua relativa autonomia local, acostumados com a falta de controle do governo britânico. Os comerciantes, proprietários de terras e membros da classe média urbana, principalmente das colônias do norte, não aceitaram a intensificação da exploração colonial. Para protestar contra as leis intoleráveis, realizou-se em setembro de 1774 o primeiro Congresso da Filadélfia, em que representantes das 13 colônias elaboraram um documento de protesto enviado ao governo inglês. O governo, porém, não estava disposto a fazer concessões. O choque de interesse entre os colonos e a metrópole inglesa tornou-se inevitável. A partir daí, a independência das 13 colônias era inevitável. A independência americana foi influenciada pelas ideias iluministas de liberdade, justiça e combate à opressão política, difundidas nas colônias por pensadores como o escritor Thomas Paine e o político Samuel Adams. Eu espero que com esse vídeo eu tenha lhe ajudado a entender um pouco como se deu o processo de colonização dos Estados Unidos da América. Muito obrigado por você ter assistido, um grande abraço e fique com Deus.